da tua organização, tirado da Bíblia, para que todos nós possamos, assim, encher a nossa mente, nossos corações, com essas coisas boas, maravilhosas, em sentido espiritual. Pedimos que o Senhor olhe pelos que irão representar o seu santo nome, que dê a sabedoria necessária. E que todos nós, na assistência, possamos assim, Senhor Jeová, dar a nossa devida atenção, prestando bastante atenção nas informações. Agradecemos o Senhor por esse dia, pelas provisões que o Senhor nos fez em sentido material também. E os nossos pedidos, chegamos ao Senhor para pedir, agradecer todas as coisas, sempre nos méritos do nosso Senhor, nosso Rei, Jesus Cristo. Amém. Muito bem, irmãos. Então, renovando novamente aqui as boas-vindas a todos. E hoje nós teremos a reunião com partes aqui bastante encorajadora. Por exemplo, em Tesouros da Palavra de Deus, nós vamos ver como Jeová abençoou lá o início do sacerdócio, né, as instruções, e hoje uma prova do apoio de Jeová também, como podemos dar todo o nosso apoio ao escravo fiel e prudente, né? Nós vamos ver sobre esse ponto em Tesouros da Palavra de Deus. Depois teremos aí em nossa vida cristã como ser um publicador melhor. Então, visto que nós já estamos fazendo esse trabalho por meio do telefone, né? Então nós vamos ter mais instruções de como fazer o bom trabalho, né? Então, esses são alguns dos pontos da nossa reunião. E para iniciar em Tesouros da Palavra de Deus, convidamos o nosso irmão Pedro Silvério, que vai fazer a parte para nós de Tesouros da Palavra de Deus. Você tem certeza que está na organização verdadeira? Quando nós recebemos algumas orientações, alguns irmãos acham difícil de aplicar, na verdade. Igual essas que nós temos tendo agora nos últimos dias em relação à pandemia, ou algo assim, né? Então, nós vamos dar uma analisada também, porque que nós podemos ter confiança que Jeová está usando o seu povo, né? Como que Jeová apoiou seus servos lá do passado e como tem apoiado hoje, né? Que nos dá a convicção que nós estamos realmente na organização verdadeira, podemos seguir. Lá no passado, se nós tivéssemos a oportunidade de estar lá, vivenciar aquele momento, com certeza você ficaria convencido de que Jeová estava apoiando a nação de Israel como seu povo. Nós vamos dar uma analisada no que Jeová fez, para que pudesse, então, deixar bem claro para a nação de Israel que ele estava usando ali Moisés e Arão. No livro de Levítico, no capítulo 8, a gente vai passar os olhos aí no versículo 6 ao 9, uma cerimônia que Moisés fez para colocar ali Arão como sumo sacerdote. O versículo 6 ao 9 passa a mencionar que os 6 que Moisés fez, lavou eles com água, depois colocou as roupas, a túnica, amarrou ali o cinto. No versículo número 8, colocou o peitoral, o urim e o tumim. Depois olha o versículo 9. Então colocou o turbante na cabeça dele, e na frente do turbante a lâmina brilhante de ouro, o sinal sagrado de dedicação, assim como Jeová havia ordenado a Moisés. Olha agora o versículo 12. Por fim, derramou um pouco de óleo de unção sobre a cabeça de Arão e o ungiu para santificá-lo. Perceberam? Então imagine bem você lá, observando essa cerimônia, né?
Jeová lhe ungindo, ou melhor, Moisés ungindo Arão por ordem de Jeová. Então, usando aqueles trajes, estava como que representando o cargo dele, né? As responsabilidades que esse cargo tinha. Por fim, então, conforme nós vimos aí no versículo número 12, Moisés ungiu Arão, derramando óleo sobre a cabeça dele, indicando então a posição que Arão exerceria sobre o seu povo. Agora, nós podemos acompanhar ainda no capítulo 9, versículo 1 ao 5. Pega, por favor, a Bíblia mais uma vez. Olha o capítulo 9, agora virando a página. Aí menciona o seguinte para a gente, versículo 1 ao 5, nós podemos ler mais ou menos em partes. Fala que no 8º dia, Moisés convocou Arão e seus filhos e os anciãos de Israel. Aí falou para pegar um bezerro, depois um carneiro como oferta. O versículo 3 falou para pegar um bode como oferta pelo pecado, depois um bezerro e um carneirinho como oferta queimada. O versículo 4 fala de um touro e um carneiro para o sacrifício de participação em comum. Olha o detalhe agora no versículo número 5. Assim, levaram para diante da tenda de reunião aquilo que Moisés havia ordenado. Toda a assembleia aproximou-se então e ficou de pé perante Jeová. Agora, pensa bem, você lá, junto com eles, observando isso, né? No versículo anterior, nós vimos que Jeová, através de Moisés, havia incumbido Arão do sacerdócio. Agora aqui, já 8 dias depois, Arão já está exercendo essa atividade. Como? Ele estava ali, então, oferecendo sacrifício para a nação. De fato, era necessário, porque não fazia muito tempo eles haviam lá feito um bezerro de ouro e adorado. Agora, note um outro detalhe agora, no versículo 23 ao 25, que nos ajuda, então, a entender algo mais. 23 ao 25, 23 e 24, do capítulo 9. Por fim, Moisés e Arão entraram na tenda de reunião, depois saíram abençoar o povo. Então a glória de Jeová apareceu a todo o povo. E saiu fogo da parte de Jeová, e consumiu a oferta queimada e os pedaços de gordura no altar. Todo o povo viu isso, eles começaram a gritar e se prostraram com o rosto por terra. O que nós notamos, né? Veja bem, aquilo para a nação de Israel era uma evidência, sem sombra de dúvida, que Jeová estava apoiando Arão e que aprovou a oferta que ele havia feito. Então, eles não podiam ter dúvida alguma que Jeová estava usando eles para conduzir, então, o seu povo. Perceberam, então? Da mesma forma, irmãos, Jeová hoje, ele tem usado o escravo fiel e prudente para nos orientar em todos os nossos assuntos. E nós temos evidência mesmo tangível disso. Por quê? As coisas que Jeová tem feito hoje para o seu povo não deixa dúvida alguma que Jeová está usando o escravo fiel e prudente. Nós então podemos seguir como que de olho fechado, né, as orientações do escravo fiel, com a confiança que ele tem a aprovação de Jeová. Então, quando nós estivermos vendo lá algumas orientações, como, por exemplo, em relação à Covid, né? Olha, não saia, não aglomere, use máscara, não vá nas festas, né? Olha, agora nós vamos falar sobre o telefone. Ou vai deixar de fazer isso. Então, nós podemos seguir as orientações de Jeová, porque nós temos confiança que vem realmente de Jeová. Pega essa apostila, por favor.
brevemente aí na página número 6. Encontraram? Aí faz uma recapitulação no início, falando dos sacerdotes quando fizeram a primeira oferta queimada. Jeová mostrou que aprovava, né? Descendo fogo do céu. Da mesma forma, hoje, Jeová escolheu seu Filho Jesus Cristo como rei. Olha na gravura, por gentileza. Põe a gravura para nós, por favor. Jesus Cristo já reina desde 1914. E ele tem orientado seus servos aqui na terra desde então. Notaram aí, escravo fiel e prudente, corpo governante? Eles têm sido usados por Jeová para nos orientar. E pode ter certeza, assim como Jeová demonstrou lá no passado que realmente apoiava o seu povo, aquele Arão, Moisés, Jeová tem demonstrado hoje. Olha, nós temos tantas orientações e realmente a gente nem dá conta de ler, não é verdade? E quando nós seguimos essas orientações, é para o nosso próprio benefício. Olha um exemplo. As boas novas estão sendo pregadas no mundo inteiro. E essa situação de emergência que nós estamos vivendo hoje, pandemia, abriu como uma oportunidade para a gente atingir o maior número de pessoas. E, de fato, a pregação das boas novas tem sido uma evidência de que Jeová está apoiando o escravo fiel e prudente. Mesmo enfrentando oposição, nós nunca deixamos de receber alimento espiritual. Tem uma pergunta no final aí: como podemos dar todo o nosso apoio ao escravo fiel e prudente? Então vamos pensar nisso, uma forma que nós temos, especialmente em relação à pregação das boas novas, aos nossos donativos para ajudar os irmãos e a continuar estendendo ainda mais a lugares mais longínquos as boas novas. Então vamos fazer o nosso melhor nesse sentido, para que nós possamos então dar evidência que nós acreditamos que Jeová realmente tem usado o escravo fiel e prudente, seu povo hoje em dia. Muito obrigado, irmão Pedro, por considerar aí tesouros da palavra de Deus e mostrando assim esse ponto prático para os nossos dias, né, que temos que fazer. Agora, para considerar joias espirituais de Levítico 8 e 9, os capítulos 8 e 9, convidamos o nosso irmão Rafael, o irmão Rafael Vital. Sem dúvida, irmãos, estamos ansiosos para compartilhar as nossas joias espirituais. E para iniciar, então, a nossa consideração do capítulo 8 e 9 de Levítico, eu convido alguém da assistência para ler Levítico, capítulo 8, versículo 6. Levítico 8, 6, irmão Igor. Então, Moisés fez Arão e seus filhos se aproximar e os lavou com água. Exato, obrigado, irmão Igor. A pergunta, irmãos: o que aprendemos do fato de Jeová exigir que os sacerdotes fossem puros em sentido físico? Irmão Francisco Gomes. O requisito de os sacerdotes de Israel de serem puros em sentido físico tem um verdadeiro significado para o povo de Jeová hoje. O que isso nos ensina? Nos ensina muita coisa. Por exemplo, as pessoas que estudam conosco geralmente reparam que nossos locais de adoração são limpos, reparam que nós somos esmerados, bem arrumados. E a pureza do sacerdote nos ensina e nos ajuda também a reconhecer que qualquer pessoa que sobe no monte de adoração de Jeová, ele deve ter um coração puro. E foi isso, um coração limpo. E foi isso que o salmista expressou no capítulo 24, 3 e 4, quando ele disse assim: quem pode subir no monte de Jeová e quem pode ficar de pé no seu lugar santo é aquele que tem um coração inocente e um coração puro.
Nosso serviço sagrado a Deus, por exemplo, deve ser o resultado com a mente e coração purificados e com corpos limpos. E devemos até fazer com frequência uma certa análise em nós para ver se nós precisamos fazer mudança. E o caso, um exemplo citado aqui, é o caso de um irmão deliberadamente batizado quando ele vê pornografia. Então ele se pergunta, posso dizer que sou santo agindo dessa maneira? Não. Então o que ele precisa fazer? Precisa buscar a ajuda dos anciãos a fim de vencer essa prática repulsiva, como sugere nos aconselha Tiago, capítulo 5, versículo 14, né? Procurar os anciãos, pedir ajuda para que ele possa realmente ficar livre disso. Isso, obrigado, irmão. Desculpa te cortar, muito obrigado. A pergunta 2, irmãos, antes vamos ler o livro o Levítico, capítulo 8, versículo do 14 ao 17. Eu gostaria de convidar o irmão Edmar. Então trouxe o novilho da oferta pelo pecado, e Arão e seus filhos puseram as mãos sobre a cabeça do novilho da oferta pelo pecado. Moisés abateu o novilho, molhou o dedo no sangue e o pôs sobre todos os chifres do altar, purificando de pecado o altar. Mas o restante do sangue ele derramou na base do altar a fim de santificá-lo para que se pudesse fazer expiação sobre ele. Depois Moisés pegou toda a gordura que envolve os intestinos, a membrana gordurosa do fígado e os 2 rins com a gordura que há sobre eles e os fez formigar no altar. Então fez com que o restante do novilho, o couro, a carne e o excremento fosse queimado com fogo fora do acampamento, assim como Jeová lhe havia ordenado. Obrigado pela leitura, irmão Edmar. Pergunta: na cerimônia que deu início ao serviço dos sacerdotes, por que foi Moisés que ofereceu os sacrifícios e não Arão? A irmã Fernanda Daniel. Porque eles não podiam, por conta própria, começar a atuar como sacerdotes. Eles tinham de ser empossados no cargo por meio de um mediador, que era Moisés. Então, como mediador, Moisés ungiu Arão e seus filhos e colocou em funcionamento o sacerdócio. E a partir dessa unção, eles ficaram prontos para atuar como sacerdotes. Isso mesmo, obrigado, irmã. Irmãos, agora nós vamos considerar aqui a terceira pergunta. Na leitura da semana, que joia espiritual você encontrou sobre Jeová, sobre a pregação ou sobre outro assunto? A irmã Andréia. Em Levítico, capítulo 8, 24, diz que Moisés pegou um pouco de sangue, colocou na ponta da orelha, né, direita, no polegar direito, nas mãos e nos pés dos filhos de Arão. Então, isso significa que eles sempre fariam o melhor para cumprir com todas aquelas responsabilidades que eles haviam recebido de Jeová. E mais tarde, também Jesus deixou um exemplo perfeito para todos nós seguirmos, porque ele sempre buscava obedecer a Jeová, fazendo a sua vontade. Então, nós podemos seguir esse mesmo exemplo da integridade de Jesus, por continuarmos obedecendo às orientações que nós temos na Bíblia. Isso, obrigado, irmã Andréia. Vamos ver. A irmã Renata Daniel, por favor. Eu achei bem interessante as palavras de Moisés no Levítico 8, versículo 4, né? Antes de ungir o sacerdote, ele disse: isso é o que Jeová ordenou que fizéssemos. Então, eu aprendi com essas palavras que quando os anciãos nos passam instruções, tanto dentro da congregação como na pregação, eles estão seguindo as orientações do escravo que são por meio de quem Jeová nos orienta, né? Então, lembrarmos dessas palavras de Moisés, de que é Jeová quem ordena isso ou aquilo, né, por meio do escravo, vai nos ajudar a estar ainda mais dispostos a acatar as orientações que chegam até nós. Muito bom, irmã. Isso mesmo. A irmã Fernanda Barcaroli.
No capítulo 9 de Levítico, ali nós vemos que os sacrifícios não podiam ter defeitos, porque eles prefiguravam o sacrifício de Jesus. E nesse capítulo também havia muitos procedimentos específicos para cada tipo de oferta. Isso lembrava que os israelitas, que se eles queriam adorar a Jeová, tinham que adorar do modo que Jeová aprovava. Hoje nós também oferecemos sacrifício de louvor a Jeová. E se nós queremos ter a sua aprovação, temos que adorá-lo da maneira que ele aprova e com a motivação correta. Caso contrário, não será uma oferta sadia e nós não teremos a aprovação de Jeová. Obrigado, irmã. Irmão Oderio Gomes. Lá no passado, Jeová usou sobrenatural, por exemplo, fazer descer fogo, né, para mostrar a aprovação dele. Hoje nós sabemos que Jeová não faz esse tipo de coisa, né, de sobrenatural. Mas como nós podemos ter certeza de que estamos na organização certa, né? Então é pelas evidências. Os que abandonaram, não quiseram seguir as orientações, olha só, os que seguiram as orientações hoje são abençoados, está na organização e está recebendo muitas bênçãos, né? Exatamente. Obrigado, irmão Oderio. A irmã Elaine. Em Levítico 9:7, fala que Arão, mesmo ele sendo sumo sacerdote, ele tinha que fazer uma oferta pelo seu pecado, né? E isso também era muito devido, né? Por quê? Porque se a gente for ler, há pouco tempo atrás, ele tinha participado na obra do bezerro de ouro, né? Então, o que isso nos ensina? Que Jeová, mesmo depois convidando ele para participar das outras atividades, nos ensina que Jeová não vê o passado da pessoa, mas Jeová vê a intenção e o coração dela, do momento em que ele quer, que a pessoa quer servir Jeová, para poder fazer melhor para ele no serviço. Obrigado, irmã Elaine, isso mesmo. Então é isso, irmãos. Muito obrigado pelos comentários dos irmãos, foram com certeza excelentes. Nós que agradecemos também o irmão Rafael por considerar conosco as joias espirituais, né? E também os irmãos que participaram. Agora teremos, irmãos, a leitura de Levítico, capítulo 8, versículos do 31 até o capítulo 9, versículo 7. E o designado para fazer a leitura, o nosso irmão Ricardo Neto. Moisés disse então a Arão e a seus filhos: cozinhe a carne à entrada da tenda de reunião, e ali a comerão com pães que estão no cesto da ordenação, assim como me foi ordenado. Arão e seus filhos a comerão. O que sobrar da carne e do pão, vocês queimarão com fogo. Não se afaste da entrada da tenda de reunião por 7 dias, até se completarem os 7 dias da sua ordenação, porque levará 7 dias para ordená-los como sacerdotes. O que se fez hoje é o que Jeová ordenou que fizéssemos, a fim de fazer expiação por vocês. Vocês ficarão à entrada da tenda de reunião dia e noite, por 7 dias, e cumprirão as suas obrigações para com Jeová, para que não morram, pois assim foi-me ordenado. E Arão e seus filhos fizeram tudo o que Jeová havia ordenado por meio de Moisés. No 8º dia, Moisés convocou Arão e seus filhos, e os anciãos de Israel. Ele disse a Arão: pegue um bezerro como oferta pelo pecado, e um carneiro como oferta queimada, ambos sadios, e apresente-os perante Jeová. Mas você dirá aos israelitas: peguem um bode para a oferta pelo pecado, um bezerro e um carneirinho, ambos de 1 ano e sadios, para a oferta queimada, um touro e um carneiro, para os sacrifícios de participação em comum, a fim de sacrificá-los perante Jeová. E uma oferta de cereais, misturado com azeites, pois hoje Jeová lhes aparecerá. Assim, levaram para diante da tenda de reunião aquilo que Moisés havia ordenado. Toda a assembleia aproximou-se então e ficou de pé perante Jeová. E Moisés disse: isto é o que Jeová ordenou que fizesse, para que a glória de Jeová apareça a vocês. Moisés disse então a Arão:
Aproxime-se do altar e apresente-se a sua oferta pelo pecado e a oferta queimada, e faça expiação por si mesmo e por sua casa. Depois apresente a oferta do povo e faça expiação por eles, assim como Jeová ordenou. Muito bem, irmão Ricardo. Parabéns, tá? Pela sua leitura, pelo esforço aí que o irmão fez, a preparação para fazer a leitura pública aqui para todos nós, né? Muito obrigado. A lição 5 era o ponto na brochura melhor que o irmão aí tinha que considerar. E lá fala, leia de modo correto, né? Então, eu acompanhei na íntegra a leitura que o irmão fez. Algumas palavras deu uma tropeçadinha, né? Mudou alguma coisa, inverteu um pouquinho, mas o irmão fez uma boa leitura, seguindo a pontuação, né? E é isso que fala aqui, ó. O ponto é preparar-se bem, ler a leitura várias vezes, né? Não podemos só ler uma vez ou duas, temos que ler várias vezes, né? Então, quando nós lemos a leitura várias vezes, é como se nós familiarizássemos com a leitura, né? Então, eu percebi que o irmão fez uma boa leitura, tá? Falou as palavras de modo correto, né? Só deu uma enroscadinha ali, mas foi bem pouca coisa, tá bom, irmão? Muito obrigado pela sua participação e esperamos vê-lo mais vezes aqui na escola fazendo leitura para nós. Muito obrigado. Nós temos agora, irmãos, a próxima sessão, faça seu melhor no ministério. Então, na primeira conversa, a irmã Cássia Moreira, juntamente com a irmã Bruna Helena, vai fazer essa parte para nós. E é baseada em conversas sobre a Bíblia, destacando aí pontos específicos da revista Sentinela, número 2 de 2020, ofereça a revista. Então, a irmã Cássia Moreira, juntamente com a irmã Bruna Helena. Boa noite, meu nome é Cássia, sou uma testemunha de Jeová e gostaria de compartilhar boas notícias de Deus, do Reino de Deus com você. Boa noite, pode falar. Qual que é seu nome? Meu nome é Bruna. Bruna, muitas pessoas hoje oram para que o Reino de Deus venha. E muitas vezes, né, se pergunta o que é o reino de Deus, né? O que ele fará? Você já pensou sobre este assunto? Eu faço essa oração do Pai Nosso. Peço o reino também. Mas eu nunca pensei no significado. Você tem a Bíblia? Tenho sim. Vamos ver o que ela fala aqui no livro de Mateus 6, 9 e 10. Eu vou ler para você. Mateus 6, 9 e 10, que diz: Portanto, orem do seguinte modo: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, como no céu, assim também na terra. Nesse texto, Bruna, o que você está pedindo? Eu estou pedindo o reino. Isso mesmo. Jesus, né, estava ensinando seus discípulos a orar, né? E este reino que você pede é um governo que Deus criou no céu. E é o governo que nós precisamos hoje, né? E Deus, ele vai usar esse governo para fazer a vontade dele aqui na terra, né, como é no céu. E este reino ou governo vai ficar no lugar dos governos de hoje, né? E vai acabar com todo o sofrimento da humanidade. Você não acha que é uma boa notícia? Interessante. Nunca pensei dessa forma. Esse seu celular, Bruna, tem WhatsApp? Tem sim. Então, eu gostaria de te mandar um link de uma revista, né, que fala mais sobre este reino de Deus. E tem uma parte ali na revista que fala, né, que quem é o rei do reino de Deus, né? Porque todo governo, ele precisa de um governante. E a Bíblia mostra detalhes que nos ajudam a identificar, né, quem será o rei do reino de Deus, né? E quem é o escolhido por Deus. Então, eu gostaria que você me desse a oportunidade de te ligar novamente para conversarmos um pouco mais sobre esse artigo. O que você acha? Pode ligar sim, Cássia. Eu achei bem interessante esse assunto. Eu vou querer saber.
Então, vou ligar novamente, sim. Obrigada. Por nada. Nós apreciamos a parte que a irmã Cássia, a irmã Bruna fez, né? Acredito que todos apreciaram também. Na brochura Melhore, na lição 6, explique por que você leu o texto. E eu notei que a irmã fez isso, né? A irmã leu o texto que falava ali sobre o reino, que a revista traz, e não saiu daquele assunto, né? Continuou falando sobre o governo, né? Sobre o reino, e isolou essa parte aí que a irmã queria mostrar, né? E é isso que a brochura que Melhore fala, exatamente isso, tá, irmã Cássia? A irmã seguiu aí à risca essas informações. Muito obrigado pela sua participação, nós agradecemos. Agora vamos à revisita, né? Na revisita, a irmã Márcia Gabriel, juntamente com a irmã Michele Araújo. E nessa revisita, falar para o morador sobre o site e deixar com ele um cartão de visita do site, né? Então, essa é a orientação aqui na revisita. Então, vamos dar atenção aí. Olá, Michele. Aqui é a Márcia. A gente conversou semana passada, tudo bem? Oi, Márcia. Tudo bem, e você? Estou bem também. Obrigado por você perguntar. Semana passada eu falei com você sobre o que é o reino de Deus. Nós lemos juntas Mateus, o capítulo 6, o versículo 9 e o 10. E eu fiquei de te ligar hoje para falarmos um pouco sobre o que o reino de Deus vai fazer por nós. O que você pensa sobre isso? Mas eu acredito que o reino de Deus vai acabar com todos os problemas da humanidade. E olha, são muitos, né? Isso mesmo, Michele. Você pode ter certeza de que o reino de Deus ele vai acabar com tudo de ruim que vemos hoje. A fome, a morte, tristezas, doenças. A Bíblia mostra isso. E eu gostaria de ler com você um texto aqui na Bíblia, que vai mostrar que isso é possível. Vamos ler juntas aqui Mateus, o capítulo 14, o versículo 19 e 20. Eu vou ler aqui para a gente, ó. E mandou que as multidões se sentassem na grama. Então pegou os 5 pães e os 2 peixes, e olhando para o céu, proferiu uma bênção. E depois de partir os pães, deu aos discípulos e os discípulos deram às multidões. Assim, todos comeram e ficaram satisfeitos, e recolheram os pedaços que sobraram, 12 cestos cheios. Então, aqui está falando que Jesus fez isso. Vamos ler também, Michele, Salmos, capítulo 72 e o versículo 26. Salmos, capítulo 72 e o versículo, 16. Que fala assim, ó, haverá fartura de cereal na terra e superabundância no cume das montanhas. Os frutos do rei crescerão como no Líbano, e na cidade as pessoas florescerão como a vegetação da terra. De acordo com o que lemos aqui, Michele, você acha que Jesus, como o rei do reino de Deus, ele tem o poder para acabar com a fome do mundo? Eu acho que tem sim. Isso mesmo, Michele. A gente pode acreditar, podemos ter a certeza que a terra vai ser um paraíso, como a gente também leu aqui no Salmo 72. Michele, nós temos um site que é muito interessante. Eu acho que você vai gostar muito. Nesse site, você vai encontrar muitas respostas para as dúvidas que você possa ter. Também vai encontrar ajuda para enfrentar os vários problemas do dia a dia. Eu vou te enviar no seu WhatsApp um link com endereço. Eu posso enviar para você pelo WhatsApp? Claro, pode sim. Eu vou gostar muito, tenho certeza. Que bom, Michele, eu já vou mandar aqui para você. E eu gostaria também de já deixar combinado com você para te ligar na próxima semana, para a gente falar um pouquinho sobre quando o reino de Deus vai governar a terra. Eu posso te ligar neste mesmo horário? Pode ligar, já vou deixar anotado. Então tá, combinado.
Parabéns, irmã Márcia, irmã Michele. Estava excelente também a parte das irmãs. Né? A lição 4, prepare as pessoas para entender o texto. Né? Eu notei que a irmã também fez isso. E aqui dá as instruções como podemos fazer isso. Pensar no ponto que você quer destacar. Né? Pensar antes de ler o texto. Pense no ponto principal dele e diga algo que chame a atenção das pessoas para essa parte. Né? Esse é um dos detalhes. Segundo, mostre que tudo que você diz vem da Bíblia. Foi o que a irmã também fez, sem sair do ensinamento da Bíblia. E deixar a pessoa curiosa. Né? Faça uma pergunta, mostre como o texto responde a essa pergunta. Então, algo assim é a maneira de preparar a pessoa para entender o texto. Né? Muito obrigado, viu, irmã Márcia, irmã Michele. Agora nós vamos passar ao estudo bíblico. Então, vamos ver aí como fazer o estudo bíblico. A irmã Jaqueline Melo, juntamente com a irmã Miriam, vai fazer essa parte para nós, baseado no Entenda a Bíblia, na página 84, parágrafos de 6 a 7. Miriam, então nós vimos que Deus criou um reino no céu, que é um governo que vai governar a terra inteira em breve. E Deus escolheu um governante para esse reino. Quem é mesmo o rei desse reino? É Jesus. Muito bem. Mas por que Jeová escolheu Jesus? Vamos para o parágrafo 6 e o 7. Eu vou pedir para você ler, por favor. Jesus é melhor do que qualquer outro governante da terra. Por quê? Primeiro, Jesus nunca vai morrer. Já os governantes de hoje são imperfeitos e morrem. A Bíblia diz que Jesus é o único que tem imortalidade. Então, tudo o que ele fizer para ajudar as pessoas vai durar para sempre. Segundo, Jesus será um rei justo e bondoso. Uma profecia da Bíblia diz que ele terá o Espírito de Jeová. Jesus governará com sabedoria, poder e conhecimento. Ele obedecerá a Jeová. Jesus não julgará pelas aparências, nem dará conselho só porque ouviu dizer que algo está errado. Ele julgará o de condição humilde ou pobres com justiça. Gostaria de ter um rei assim? Muito obrigado pela leitura. Então, a pergunta, Miriam, por que Jesus é melhor do que qualquer outro governante da terra? Primeiro, é que Jesus nunca vai morrer, diferente dos governantes de hoje, que são imperfeitos e morrem. E segundo, Jesus será um rei justo e bondoso. Ele governará com sabedoria, poder e conhecimento. Muito bem. Então, não haveria um governante melhor, né, para Deus escolher. E de acordo com o texto de 1 Timóteo 6,16, Jeová concedeu o prêmio da imortalidade para Jesus, né? Paulo disse que ele é o único que tem imortalidade. Jesus ele vai permanecer vivo para sempre. E se a gente for parar para pensar, Miriam, às vezes um governante pode até fazer algo de bom pelo povo, mas será que o que ele faz dura para sempre? Não, muitas vezes nem meses, né? Felizmente, né? Então, nem os seus projetos e nem ele não dura para sempre, porque são imperfeitos. Já no governo de Deus, tudo que o seu filho Jesus fizer para ajudar as pessoas vai durar para sempre, porque vai ser perfeito. Agora vamos ver o texto de Isaías. Isaías 11, do 2 a 4. Pode ler, por favor. E o Espírito de Jeová estará sobre ele, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de poder, o Espírito de conhecimento e o temor de Jeová. E ele terá prazer no temor de Jeová. Ele não julgará pelas aparências, nem repreenderá simplesmente pelo que ouve. Ele julgará os de condição humilde com justiça e dará repreensão com retidão em benefício dos mansos da terra. Ele golpeará a terra com a vara da sua boca e entregará os maus à morte com o sopro dos seus lábios.
Muito obrigada, Miriam, pela leitura. Então, de acordo com o texto, para você, Miriam, qual dessas qualidades prova que Jesus é melhor do que qualquer outro governante humano? Eu acho que é a justiça, porque os governos são muito corruptos, só pensam neles. Tantas pessoas inocentes sofrendo, então eu acho que vai ser um alívio para a humanidade. Com certeza, né? Vai ser um reino muito melhor do que a gente consegue imaginar, porque vai ter o rei certo, né? Então, embora Jesus tenha muito poder, ele vai usar o seu poder apenas para o bem. O Espírito de Jeová, ele vai governar com essas qualidades do texto, né? Sabedoria, poder, conhecimento e justiça. E ele vai usar essas qualidades para ajudar as pessoas de verdade. E o texto falou que ele vai ter prazer no temor de Jeová. O que isso significa? Que ele vai ser obediente a Jeová, né? Bem, né? Então ele vai ouvir os conselhos de Jeová e vai obedecer. Então, resumindo, por que Jesus é melhor do que qualquer outro governante humano? Porque ele é um governante perfeito para a humanidade, de acordo com a Bíblia, né? Muito bem, esse é o ponto, né? Mas será que Jesus vai ter ajuda? Ou vai governar sozinho? Vamos ver no próximo parágrafo. Muito bem, irmã Jaqueline, a irmã Miriam, fez uma excelente parte também, como dirigir o estudo bíblico. Aqui na brochura, na lição 11, fale de modo animado. E notamos como a irmã fez de uma maneira animada, dando vida à parte que a irmã fez, né? Então, aqui diz assim, pense em como o assunto vai ajudar as pessoas. Imagine o que você pode fazer para que elas se interessem pelo assunto. Ou seja, quando nós estamos bem inteirados do assunto e a notícia é boa, então nós nos empolgamos para passar da maneira mais animada possível. A irmã Miriam também, parabéns pela leitura do texto, leu de uma maneira animada, e todos nós também podemos entender. Então, irmãos, nós não queremos ser tão empolgados demais, mas também dar vida ao nosso discurso, né? Muito obrigado às irmãs pela participação. Agora, a última sessão, Nossa Vida Cristã. Os que puderem, se quiser mudar de posição, nós vamos cantar o cântico, se desejarem, né, mudar. Se não, podem continuar nos seus lugares. Procuramos os amigos da paz. Base bíblica, Lucas 10, 6. Vamos cantar a Jeová esse cântico.
A próxima parte que teremos é como ser um publicador melhor. Dê testemunho por telefone. Então, designado é o irmão Márcio Tanaka, que vai conduzir essa parte para nós. Essa sessão, como ser um publicador melhor, já nos deu muitas orientações sobre como pregar, como ensinar. E certamente nesse período todo nós recebemos muitas informações que são muito valiosas para que possamos efetuar plenamente o nosso ministério. Hoje, nessa sessão, nós vamos ver como ser um publicador melhor ao dar testemunho por telefone. Nós já estamos fazendo esse trabalho cerca de 9 meses quase, né? Então, nós estamos já bem habilitados, mas algumas informações são muito importantes. E por que pregar por telefone é tão importante nesses últimos dias? Nós estamos conseguindo alcançar pessoas que, de fato, de forma, na pregação de casa em casa, dificilmente iríamos encontrá-las. E conseguimos falar com pessoas nas fazendas, conseguimos falar com as pessoas nos apartamentos, no seu local de trabalho. Então, tudo isso tem mostrado que a pregação pelo testemunho do telefone é muito eficaz. E os bons resultados, os bons estudos e também as revisitas, e também nós temos tido muito êxito em realizar esse trabalho. Mas como fazer esse trabalho? Existem 3 pontos que nós gostaríamos que os irmãos dessem atenção, e está aí na sua apostila. O primeiro deles é preparar-se bem. O segundo ponto é ficar calmo. E o terceiro, deixe um assunto para a revisita. Nós vamos ver agora um vídeo de como uma irmã, ela executou esses 3 passos, e nós vamos depois conversar um pouquinho sobre esse vídeo. Então vamos assistir o vídeo agora, e depois os irmãos terão a oportunidade de comentar sobre esses 3 pontos aqui. Vamos lá. Amém. Amém. Obrigada pela oração. Ok, antes de fazer a primeira ligação, deixa eu ver se eu tenho tudo que eu preciso. Estou com a Bíblia, meu tablet está aberto no JW Library, e foi isso que eu pensei em falar. Ah, muito bom. É parecido com o que eu vou falar. Ok, então vou começar. Minha primeira ligação vai ser para uma colega de trabalho. Alô? Alô? É a Alice? Sim. Aqui é a Ana, do trabalho. Ah, sim. Como vocês estão? Estamos bem, obrigada. Mas é lógico que, com a pandemia, a vida de todo mundo mudou. Então, só quis dar uma ligadinha para saber como vocês estão. Você e sua família estão bem? Ah, que legal. Obrigada por ligar. Minha família tá bem, mas igual todo mundo, não tá fácil pagar as contas. Como você sabe, a gente não tá indo trabalhar. Então, essa pandemia tá me deixando bem preocupada. Sim, eu sei bem o que é isso. Mas tem um texto que tem me ajudado a ficar calma. É o de Isaías 41:10. Lá diz: Não tenha medo, pois estou com você. Não fique ansioso, pois eu sou o seu Deus. Vou fortalecê-lo. Sim, vou ajudá-lo. Vou segurá-lo firmemente com a minha mão direita de justiça. Não é muito bom saber disso? É, sim. Então, como vimos aqui, quem pode nos ajudar quando estamos ansiosos ou com medo? Bem, Deus pode nos dar calma. Isso. E uma das maneiras que ele faz isso é por nos dar a esperança de que em breve todas as doenças vão acabar. Posso te ligar outro dia para te mostrar essa promessa na Bíblia? Claro. Pode ser amanhã, nesse mesmo horário? Ok, tá combinado. Enquanto isso, eu vou te mandar aquele texto que eu li. E você pode até ver ele na sua própria Bíblia. Legal. Foi bom falar com você, Alice. Boa noite. Tchau. Olha, que conversa boa. Como você vai responder a pergunta que você deixou?
Eu pensei em ler Apocalipse 21, 3 e 4, mas antes que eu esqueça, deixa eu enviar para ela o texto de Isaías. Será que eu mando mais alguma coisa? Você pode enviar um link de um vídeo. Boa ideia. Acho que vou enviar para ela o vídeo Por que Estudar a Bíblia. Excelente. Obrigado, irmãos. Então, nessa apresentação, como podemos dizer que ela estava bem preparada? Irmão Francisco Daniel? Nós percebemos, pela forma com que ela se apresentou, a escolha que ela fez, que era amiga, o assunto e como ela conduziu. Ela conseguiu atingir o ponto e abordar a necessidade dela com a resposta de Isaías 41:10. Obrigado, irmão Daniel. Quando a irmã começou a sua preparação ali, o que ela usou? Que é importante a gente também estar atentos a isso, né? Vamos ver aqui. O irmão Edmar. Uma das partes que eu achei interessante é que ela estava com um esboço escrito em mãos, né? O JW Library estava aberto e ela tinha a Bíblia ali à sua frente, né? Então ela estava realmente bem preparada. Tudo aquilo que ela necessitava, estava tudo ali nas suas mãos. De fácil acesso, se caso ela precisasse recorrer, por exemplo, ao JW Library. Muito bem. Uma outra pergunta. Para quem ela ligou? Os irmãos perceberam isso? Não foi uma lista de números aleatórios, mas para quem ela ligou? Irmão Gabriel. Para uma pessoa específica, uma colega de trabalho, alguém conhecido. Então, ela sabia a circunstância que estava no trabalho e ela poderia usar como um objetivo de usar uma mensagem específica para ela. Muito bem. Então, veja que esta é uma possibilidade de nós também abordarmos mais o testemunho por telefone, usando os nossos contatos que não são servos de Jeová. Alguns países não é possível realizarmos chamadas aleatórias, visto que a lei não permite, né? Então, talvez seria exatamente o que a irmã estaria fazendo, ligando para uma colega de trabalho e não de forma aleatória, né? Ela ficou calma? Podemos dizer que ela estava calma ou estava tensa? O que podemos dizer? Irmã Karina? Ela estava calma, né? Porque ela falou de modo natural, fez gestos, né? Como se ela estivesse ali na frente da própria pessoa. Então, fazendo assim, né, ela pôde falar de forma bem natural. Muito bem. Então, é muito importante, conforme nós vimos aí na sequência de fotos, né? Estar calmo, estar descontraído. Nós estamos dando testemunho por telefone. Nós não estamos numa audiência perante um juiz, né? Então, é muito importante nós ficarmos calmos, ser naturais. Podemos conversar com as pessoas, perguntar como está o dia a dia delas, se já temos algum conhecimento dela. E como nós estamos vendo aí, o irmão, né? Está sorrindo. Então, é algo que nós podemos fazer isso, né? O outro ponto que nós queremos destacar na questão da irmã, o que ela fez para continuar a conversa com a sua colega de trabalho? É o terceiro e último ponto. O que ela fez? Irmã Ângela? Deixou uma pergunta, né, bem interessante para a moradora e já combinou de no dia seguinte estar ligando para dar a resposta para ela. Obrigado, irmã Ângela.
E nós podemos seguir também a sugestão que o seu esposo deu, né? E ela disse também que iria mandar um link do vídeo, né? Então, isso é muito importante para continuarmos o assunto na próxima visita, né? Mas veja que ali debaixo do tema Deixe um Assunto para a Revista, nós gostaríamos muito de destacar o que está mencionado aqui, ó. Diz assim: além disso, você pode falar de uma publicação e se oferecer para enviá-lo por e-mail ou correio, ou para entregá-lo em mãos. Então, muitas vezes, nós temos feito isso, né? Nós temos mandado publicações para alguns irmãos, para algumas pessoas que estão interessadas. Às vezes, elas não têm dispositivos eletrônicos mais avançados, né? Então, nós podemos mandar por e-mail ou pelo correio. Mas também podemos perguntar também para a pessoa se ela quer que nós podemos enviar um vídeo também para a pessoa, né? Ou falar do curso da Bíblia online. Essa particularidade é muito interessante. Por quê? Porque o curso da Bíblia online é para todo mundo. Não precisa ser religioso, basta ter a vontade de aprender. Então, ali contém ensinos básicos da Bíblia e que a pessoa pode começar o curso na hora que ela quiser, do jeito que ela quiser, né? Quanto tempo dedicar a esse curso. É bastante interessante e nós podemos mandar para a pessoa para que ela possa ter esse curso, né? Então, nós queremos destacar também aos irmãos que os bons resultados desta forma de pregar têm animado todos nós. Também tem nos ajudado a lembrar das palavras de Paulo, aqui no capítulo de número 20, o versículo 24. Atos, capítulo 20, versículo de número 24. Paulo disse: contudo, eu não considero a minha vida preciosa para mim. O importante é que eu possa terminar a minha corrida e o ministério que recebi do Senhor Jesus. Dar um testemunho cabal das boas novas a respeito da bondade imerecida de Deus. Então, Paulo, ele queria dar um testemunho cabal das boas novas. Ele conseguiu fazer isso. Nós também estamos conseguindo. Os irmãos são elogiados pelo seu esforço em fazer isso. Muitos dos nossos irmãos que faziam poucas horas, poucas revisitas, colocavam poucas publicações, hoje têm conseguido fazer um bom relatório. E os irmãos merecem elogios por esse trabalho tão valioso que os irmãos têm feito. Pregando as boas novas, ajudando as pessoas sinceras e que certamente elas precisam ouvir essas boas novas que resultam em salvação. Por isso, irmãos, continuem usando este método e queremos continuar a ajudá-los enquanto que as circunstâncias nos impedem de visitá-las pessoalmente. E queremos continuar a ter a alegria de ser um publicador melhor, dando um excelente testemunho por telefone. Muito obrigado, irmão Márcio, pela excelente sugestões como ser um publicador melhor. Podemos dizer que veio numa hora boa, né, que nós realmente estamos necessitando, né, dessas sugestões para fazer um bom trabalho, né. Agora teremos o estudo bíblico de congregação, onde todos aí, alguns terão a oportunidade de fazer os comentários, né? E para conduzir o estudo bíblico, o designado irmão Antônio Careta, juntamente com o Guilherme Canteiro, né? Vamos dar atenção. Então, hoje nós vamos dar continuidade aqui no capítulo 1,
E a partir do parágrafo 8, né, nós vamos entrar aqui nesse subtítulo, darei tudo isto se me fizer um ato de adoração. Então, nós vamos ver aqui as atitudes de Jesus Cristo, né, as tentações que foram, que Satanás fez, né, para que tentasse pegar Jesus Cristo, né, que ele caísse, mas Jesus Cristo fugiu. E com isso nós vamos aprender, então, também como nós devemos fazer, né, como nós vamos fazer para seguir essas orientações, né, a mesma atitude de Jesus Cristo. Nós vamos ter, então, aqui a leitura dos parágrafos, e o convidado para fazer a leitura, nosso irmão Guilherme Canteiro. Vamos ouvir, então, a leitura do irmão Guilherme? Na terceira tentação, Satanás parou de ser sutil e deixou bem claro o que queria. Talvez por meio de uma visão, ele mostrou a Jesus todos os reinos do mundo e a glória deles, mas sem o lado negativo. Daí, ele disse a Jesus: eu lhe darei tudo isto se você se prostrar e me fizer um ato de adoração. Adoração. Era isso que Satanás realmente queria. O tentador queria que Jesus abandonasse seu pai e passasse a adorar a ele. Satanás ofereceu a Jesus o que parecia ser uma saída fácil. Ele deu a entender que Jesus teria todo o poder e a riqueza das nações e não precisaria sofrer nada de coroa de espinhos, de ser chicoteado ou de ser morto numa estaca. A tentação era real. Jesus não negou que Satanás era o governante do mundo. Com certeza, Satanás daria qualquer coisa para desviar Jesus da adoração pura. Vamos ver aqui, então, a pergunta do primeiro parágrafo. Antes, podemos fazer a leitura de Mateus, capítulo 4, e os versículos do 8 ao 11. E alguém na assistência poderá fazer a leitura. Vamos ouvir a leitura com o irmão César. A seguir, o diabo levou a uma montanha extraordinariamente alta e lhe mostrou todos os reinos do mundo e a glória deles. Ele disse: eu lhe darei tudo isso se você se prostrar e me fizer um ato de adoração. Jesus lhe disse então: vá embora, Satanás, pois está escrito: adore a Jeová, seu Deus, e preste serviço sagrado apenas a ele. Assim o diabo deixou, e então vieram os anjos e começaram a servi-lo. Obrigado pela leitura, irmão César. A pergunta do parágrafo 8, na terceira tentação, como Satanás deixou bem claro o que queria? A irmã Edviges. Então, Satanás deixou bem claro ali que ele queria a adoração de Jesus, porque ele queria que Jeová abandonasse a Jeová e passasse a adorar a ele. Muito bem, obrigado também. Aqui nós temos também um ponto. O irmão Leandro levantou a mão aí? Pode comentar. Talvez seja o ponto da nota, né? Achei interessante essa expressão adoração, que era isso que Satanás queria, que às vezes a gente pode pensar que adoração é somente a Jeová, né? Mas a nota, ela cita que numa obra bíblica de referência, aqui citou que no primeiro relato bíblico sobre tentação, em que Adão e Eva fracassaram, era uma questão que tem a ver com a escolha entre fazer a vontade de Satanás ou a vontade de Jeová. Aí que citou assim, que envolve prestar adoração a um ou a outro, né? Então, Satanás se enaltece como Deus no único lugar de Deus. Então, era isso que Satanás, ele queria, né? Ele queria tomar o lugar de Jeová. Muito bem, era isso mesmo, né? A nota. Muito obrigado, irmão Leandro. Um outro comentário com a irmã Daniela Gomes. E para Jesus, ele ser o governante do governo de Jeová, ele teria que morrer, né, e passar por tudo que ele passou.
Então, era como se Satanás falasse para ele: não precisa passar por tudo isso. Você pode governar a terra sem passar pelo sofrimento que você iria passar. Então, era algo que, aos olhos humanos, era tentador para Jesus, mas ele se manteve fiel. Muito bem, obrigado também, irmã. Ainda outro ponto, irmão Francisco Daniel. A citação feita por Jesus de João 12, 31, e depois do apóstolo João em 1 João 5, 19, mostra que aquela acusação ou proposta que Satanás fez é real. Algumas pessoas talvez imaginem como algo imaginário, porque ele disse em João 12 que Satanás não tinha poder sobre Jesus. Ele fez essa citação. E 1 João, o apóstolo João disse que o mundo inteiro está sendo influenciado por ele. Então, era uma acusação real, não era algo imaginário. Muito bem, observado também. Obrigado pelos comentários. Vamos agora, então, dar seguimento com o parágrafo 9. Por favor, irmão Guilherme. Hoje, Satanás também quer que adoremos a ele, seja de forma direta, seja de forma indireta. Por ser o Deus deste mundo, Satanás acaba sendo adorado por todas as religiões de Babilônia, a grande. Mas Satanás não se contenta com milhões de falsos adoradores. Ele quer que os verdadeiros adoradores desobedeçam a Deus. Ele tenta nos enganar para que buscamos riquezas e poder neste mundo, em vez de nos empenhar por um modo de vida cristão, que talvez envolva sofrer pela causa da justiça. Quem cede à tentação de abandonar a adoração pura e se torna parte do mundo de Satanás, está, na realidade, se curvando e adorando a Satanás, fazendo dele o seu Deus. Como podemos proteger disso? Obrigado também, irmão Guilherme. A pergunta do parágrafo 9, a parte A. O que Satanás quer dos verdadeiros adoradores? Julinha, primeira. Ele quer que adoramos a ele. Muito bem, Julinha. Muito obrigado, viu? É isso mesmo. E a parte B? Como Satanás tenta nos enganar? O irmão Tonimar. Bom, ele tenta nos enganar para que busquemos riquezas e poder neste mundo, em vez de nos empenhar por um modo de vida cristão, né? E talvez envolva sofrer pela causa da justiça, né? Quem cede a essa tentação de abandonar a adoração pura e se torna parte desse mundo de Satanás, né? Está na realidade se curvando e adorando a ele mesmo. Muito bem. Obrigado também, irmão. A irmã Edvirges tem um ponto? Porque Satanás, visto que ele é o Deus desse sistema de coisa, então as religiões de Babilônia Grande já são adoradoras dele. Já tem os falsos adoradores. Então, agora ele trabalha para conseguir os verdadeiros adoradores. Muito bem, obrigado também, irmã. A parte C, o que está envolvido na nossa adoração? Veja o quadro, o que é adoração. Ele saiba mais aqui? A irmã Isabela Mendes. Está envolvido um sentimento, que é um sentimento de profunda reverência, de respeito por Deus, mas também envolve as nossas ações. Envolve dedicarmos a nossa vida a Ele, prometer obedecer a Ele em todos os aspectos da nossa vida, honrar o fato de que levamos o nome dEle. Muito bem, irmã Isabela, obrigado. Também aqui um outro ponto.
A irmã Daniela Gomes. E isso é bem destacado, né, nesse livro de Ezequiel. Conforme falou aí nesse quadro, a expressão soberano Senhor Jeová aparece 217 vezes no livro de Ezequiel. E a declaração, saber que eu sou Jeová, 55 vezes. Né? Então, a adoração que só pertence a Jeová, a soberania, né, de Jeová é bem destacado nesse livro de Ezequiel. E nós, né, podemos mostrar que apoiamos essa adoração por agir conforme, né, várias coisas que a Isabela mostrou. Conforme Tiago 2,26, a fé sem obras está morta. Então, é importante a gente agir, né? Envolve ação a nossa adoração a Jeová. Isso mesmo. Muito obrigado também, irmã. A irmã Louise. E quando Jesus foi tentado pela terceira vez, né? A resposta dele mostrou que a adoração também tem a ver com serviço sagrado, né? Ou prestar serviço. E nós, como adoradores de Jeová, queremos muito fazer isso, né? Servir a Ele. Aí nós fazemos isso quando participamos em atividades espirituais que exigem colocar de lado os nossos interesses, né? Isso envolve pregar a outros, assistir às reuniões e participar nelas, construir locais de adoração e cuidar da manutenção. Também quando participamos da adoração em família, quando ajudamos os nossos irmãos que sofrem calamidades e quando servimos como voluntários em congressos ou servimos em Betel. Muito bem, irmã Luiz, muito obrigado também por ter incluído aqui essas fotos, né? Então, o que é adoração, resumindo aí, é isso mesmo, né? Que os irmãos comentou aqui. Muito bom. Agora, nós vamos passar para o próximo parágrafo, o parágrafo 10. Veja como Jesus respondeu à terceira tentação. Mostrando que era leal só a Jeová, Jesus imediatamente mandou o tentador sair dali, dizendo: "Vá embora, Satanás." Daí, como fez nas duas primeiras tentações, Jesus citou um texto de Deuteronômio, em que aparece o nome de Deus. Está escrito: "Adore a Jeová, seu Deus, e preste serviço sagrado apenas a Ele." Assim, Jesus resistiu à tentação de escolher uma vida fácil, sem sofrimento, e de ter uma carreira importante no mundo, mas que logo acabaria. Ele reconheceu que só seu Pai merece ser adorado e que fazer apenas um ato de adoração a Satanás seria igual a se sujeitar a ele. De modo firme, Jesus se recusou a fazer do tentador o seu Deus. Vendo que tinha fracassado, o diabo o deixou. Obrigado, irmão Guilherme. A pergunta 10, do parágrafo 10, como Jesus respondeu à terceira tentação? E por quê? A irmã Renata Daniel. Então, Jesus, ele mandou Satanás sair. Ele disse: "Vai embora, Satanás." E mais uma vez, Jesus fez citação de um texto onde ele disse: "Adore a Jeová, seu Deus, e preste serviço sagrado apenas a Ele." Então, essa ação de Jesus agiu dessa forma porque Jesus reconhecia que só Jeová merece ser adorado. E fazer um ato de adoração a Satanás seria igual a se sujeitar a ele. Então, de modo firme, Jesus se recusou a fazer o que Satanás pediu que ele fizesse. Obrigado também, irmã Renata. Nós temos também aqui uma nota, né? Irmão Gabriel. Aqui nessa nota ela menciona sobre o livro de Lucas e de Mateus, né? Lá fala que as tentações de Satanás em cima de Jesus, né, elas não estão listadas nesses dois livros nas mesmas ordens. Mas menciona que o livro de Mateus, pelo visto, conta as tentações na ordem em que aconteceram. Por que podemos dizer isso?
Primeiro, ao contrário de Lucas, Mateus começa a segunda tentação com a palavra grega tote, em português então, dando a entender que essa tentação era a próxima numa sequência. Segundo, parece lógico que as duas tentações sutis, cada uma começando com uma frase, se você é filho de Deus, venham a entender da tentação direta de violar o primeiro mandamento. E terceiro, faz sentido que Jesus tenha dito, vai embora, Satanás, depois da terceira e última tentação. Muito bem também, Gabriel, muito obrigado. E nós temos aí também, com base nesse parágrafo, no 10, essa gravura, né? Quem gostaria de falar sobre ela aí, baseado no comentário, no parágrafo 10? A gravura... O irmão Adailson. Então, nós estamos vendo as tentações que Jesus foi colocado à prova, né? Nós estamos vendo Jesus sentado, quando Satanás falou das pedras. Depois estamos vendo Jesus no parapeito do templo. Mas nós estamos vendo a expressão facial de Jesus falando bem firme para Satanás ir embora. Então, isso destaca para a gente que a nossa atitude com respeito às coisas do mundo demonstra se nós estamos ou não querendo ser adoradores do diabo, né? Uma expressão até forte, porque aqui mencionou que quem abandona a organização de Jeová, as verdades, a pessoa está se tornando, em outras palavras, um adorador de Satanás. E isso, de maneira alguma, nós devemos querer. Muito bem, obrigado também aos irmãos pela gravura e também o comentário do irmão Adailson. Agora, no parágrafo 11, nós vamos ouvir a leitura e vamos entrar agora falando sobre nós, né? Também nossos dias. Vamos observar, então, a leitura do parágrafo 11. Podemos lutar contra Satanás e resistir às tentações do seu mundo mal, porque, assim como Jesus, nós temos opção. Todos nós temos a liberdade de escolha, um presente valioso que Jeová nos deu. Por isso, ninguém, nem mesmo o tentador, que é um espírito poderoso e cruel, pode nos obrigar a abandonar a adoração pura. Quando somos leais e tomamos posição contra Satanás, firmes na fé, estamos como que dizendo, vai embora, Satanás. Lembre-se que Satanás foi embora depois que Jesus o rejeitou com firmeza. Da mesma forma, a Bíblia garante, oponham-se ao diabo e ele fugirá de vocês. Muito bem, obrigado, irmão Guilherme. Parágrafo 11. Como podemos lutar contra Satanás e resistir às tentações dele? O irmão Edmar. Aqui falou com respeito ao livre-arbítrio, né? Que nós temos a oportunidade de fazer nossas escolhas. Jeová deu esse presente para nós, né? No entanto, devemos saber usá-lo, né? Por isso também, nem mesmo o tentador, que é um espírito cruel, pode nos obrigar a abandonar a adoração pura. Ou seja, quando nós somos leais a Jeová e fazemos e tomamos a posição contra Satanás, nós estamos fazendo da mesma forma como Jesus Cristo fez, né? Nós estamos falando, vai embora, Satanás, né? Vai embora, Satanás. E foi exatamente isso que Jesus fez, né? Ele rejeitou com firmeza, falando, vai embora, Satanás, e a Bíblia garante que todas as vezes que nós fizermos isso, opondo a Satanás, ele também vai fugir de nós. Devemos, assim, imitar o exemplo de Jesus Cristo. Muito bom. Obrigado também, irmão Edmar, pelo comentário deste parágrafo. Vamos agora ao próximo parágrafo, o parágrafo de número 12, onde nós vamos entrar. O inimigo da adoração pura. Vamos observar, então, a leitura? Parágrafo 12. Com a última tentação, Satanás confirmou que foi o primeiro inimigo da adoração pura. A primeira vez que ele mostrou que odiava a adoração de Jeová foi no Jardim do Éden, milhares de anos atrás. Satanás enganou Eva.
Daí, ela convenceu Adão a desobedecer a Jeová. Assim, Satanás passou a ter o controle sobre eles e a ser o líder deles. Talvez eles não soubessem quem realmente os estava enganando. Mesmo assim, Satanás se tornou um deles, e eles se tornaram seus adoradores. Além disso, quando causou aquela rebelião no Éden, Satanás desafiou a soberania de Jeová, ou seja, o direito de Jeová governar. Mais do que isso, ele lançou um ataque contra a adoração pura. Como assim? Parágrafo 12. No Éden, como Satanás mostrou que foi o primeiro inimigo da adoração pura? A irmã Maria da Ajuda. Adoração de Jeová, né? Foi ali no Jardim do Éden, milhares de anos atrás. Então, Satanás enganou a Eva, daí ela convenceu Adão a desobedecer a Jeová. E assim Satanás passou a ter controle ali sobre eles e a ser o líder deles. Então, ali talvez eles não soubessem quem talvez os estava enganando. Mas, mesmo assim, Satanás se tornou o Deus deles e eles se tornaram seus adoradores. Muito bem, obrigado, irmã da Ajuda. Vamos fazer a leitura aqui desse relato. Gênesis capítulo 3, dos versículos do 1 ao 5. Vamos ouvir a irmã Bruna. A serpente era o mais cauteloso de todos os animais selvagens que Jeová Deus havia feito. Assim, ela disse à mulher: foi isso mesmo que Deus disse que vocês não devem comer de toda a árvore do jardim? Então a mulher disse à serpente: podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas sobre o fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse: não comam dele, não, nem toquem nele. Do contrário, vocês morrerão. Então a serpente disse à mulher: vocês certamente não morrerão, pois Deus sabe que no mesmo dia em que comerem dele, seus olhos se abrirão e vocês serão como Deus, sabendo o que é bom e o que é mau. Obrigado pela leitura, irmã Bruna. Aqui foi qual das tentações que Satanás fez? E o que ele conseguiu, conforme nós vimos aqui? A irmã Meire. Então, Satanás, ele seduziu Eva, né, com o desejo dos olhos, né? E ele enganou ali ela, embora ela não soubesse quem ele era, mas ele se tornou o Deus deles e eles se tornaram seus adoradores. Então, o que ele queria desde o início, a adoração, né, que ele quer ser adorado, Eva, ela usou mal a liberdade de escolha que ela tinha, né? Ao contrário de Jesus. Jesus foi firme, mas ela usou mal e estava na mão dela o direito de escolha, e ela escolheu ficar do lado de Satanás. E com essa rebelião, o que aconteceu? Houve o desafio contra a soberania de Jeová, ou seja, o direito de Jeová governar. Então, assim, foi lançado um ataque contra a adoração pura. Muito bem, muito obrigado também, irmã Meire, pelo comentário, né? Vamos agora dar sequência com o parágrafo 13. A questão da soberania tem a ver com a adoração pura. Só o verdadeiro soberano, aquele que criou todas as coisas, merece ser adorado. Quando Jeová criou Adão e Eva e os colocou no jardim do Éden, a vontade dele era que um dia a terra ficasse cheia de humanos perfeitos, adorando a ele de livre e espontânea vontade, uma adoração pura vinda de corações puros. Satanás desafiou a soberania de Jeová porque queria algo que de direito só pertence ao soberano Senhor Jeová: adoração. Obrigado, irmão Guilherme.
Parágrafo 13. Por que a questão da soberania tem a ver com a adoração pura? Ana Freitas. Porque só o verdadeiro e o soberano, aquele que criou todas as coisas, merece ser adorado. Quando Jeová criou Adão e Eva, os colocou no jardim do Éden, e a vontade dele era que um dia a terra ficasse cheia de humanos perfeitos, adorando a ele de livre e espontânea vontade, uma adoração pura, vinda de corações puros. Obrigado, Ana, pelo comentário. A irmã Neuza Silvério, outro ponto. E aí foi um desafio a soberania de Jeová, porque Jeová ele já nos criou para nós adorarmos somente a Ele, porque só Ele tem o direito de ser adorado. Então, quando Satanás fez Adão e Eva virar as costas para Jeová e adorar Ele, então foi um desafio direto à soberania de Jeová. Muito bem. Obrigado também, irmã Neuza. Parágrafo 14. Será que Satanás conseguiu acabar com a adoração pura? Bem, ele conseguiu desviar Adão e Eva de Deus. Desde então, Satanás luta contra a adoração pura, tentando desviar o máximo de pessoas possível de Jeová Deus. Por exemplo, nos tempos antes de Cristo, Satanás não parou de tentar desviar os adoradores. Satanás não parou de tentar desviar os adoradores de Jeová. E no tempo dos primeiros cristãos, ele começou uma apostasia que contaminou a congregação. Com o tempo, parecia que a adoração pura tinha desaparecido. Depois do ano 100, os adoradores verdadeiros ficaram bastante tempo no cativeiro espiritual de Babilônia, a Grande, ou seja, todas as religiões falsas. Mas Satanás não conseguiu acabar com o propósito de Deus com respeito à adoração pura. Nada pode impedir Deus de fazer o que ele deseja. Isso porque o nome dele está envolvido. E ele sempre age de acordo com o significado do seu nome. Jeová sempre cumpre a sua vontade. Obrigado, irmão Guilherme. A pergunta do parágrafo 14. Será que Satanás conseguiu acabar com a adoração pura? Explique. A irmã Valéria. Então, né, Satanás ele até conseguiu desencaminhar Adão e Eva. Antes de Cristo, ele continuou a tentar desviar os adoradores de Deus, servir a Jeová. No primeiro século ali, os cristãos, ele introduziu a apostasia que contaminou a congregação cristã. Até parecia que a adoração tinha desaparecido, a adoração verdadeira, pura. Mas, felizmente, ele não conseguiu. Os adoradores verdadeiros, eles ficaram bastante tempo no cativeiro. Mas Satanás, ele não conseguiu acabar de vez com a adoração verdadeira, porque ela foi restaurada. E hoje os cristãos, eles estão, assim, em toda parte da terra. A adoração pura, ela está prevalecendo e está forte. Muito bem. Obrigado também, irmã Valéria. E agradecemos, então, os comentários de todos. Nós poderíamos até ter mais comentários, mas o tempo não permite. Agradecemos, então, a todos pela boa preparação, né, para a gente entender bem esse ponto do estudo. Muito obrigado. Nós que agradecemos também o irmão Antônio pela maneira como conduzia o estudo, também o irmão Guilherme pela leitura. Muito obrigado. Irmãos, nós não vamos aqui delongar muito na recapitulação em virtude do tempo, né? Temos alguns anúncios ainda a passar para a congregação, mas podemos dizer que foi muito encorajador para nós as partes de hoje. Em Tesouros da Palavra de Deus, nós aprendemos
uma prova do apoio de Jeová lá no passado com o sacerdócio ali, quando foi designado, e também hoje, como nós podemos estar apoiando o escravo fiel e prudente, né? Foi muito, muito bom considerar esse ponto. Também no Faça Seu Melhor no Ministério, tivemos aí as 3 partes, desde a primeira conversa, revisita e o estudo bíblico, mostrando assim um exemplo e modelo para nós fazermos, né? E também a parte como ser um publicador melhor de testemunho por telefone. Então, temos à disposição esse vídeo, podemos recorrê-lo a qualquer hora que quisermos para tirar aí informações de como fazer o nosso trabalho, né? Então, excelentes instruções para todos nós. Agora, gostaria que os irmãos dessem a devida atenção a alguns anúncios, né, que tem a ver com a nossa congregação, né? Recebemos uma carta de Betel e eu vou ler aqui para os irmãos o primeiro parágrafo dessa carta, que diz assim, olha: discurso especial e discurso da celebração de 2021. Você talvez queira marcar as seguintes datas no seu calendário. A celebração será realizada no sábado 27 de março de 2021. Para aumentar nossa expectativa pela celebração, o discurso especial será feito na semana de 15 de março de 2021. O tema é: você encontrou uma pérola de grande valor? Para as congregações que tiverem a assembleia de circuito ou a visita do superintendente de circuito na semana de 15 de março, provavelmente o discurso especial será feito na semana anterior. Na nossa congregação, o discurso especial será feito no dia 14 de março, né? O nosso discurso especial. E na maioria das congregações, o discurso especial e o discurso da celebração serão ao vivo por videoconferência. Então, eu vou falar aqui para os irmãos, né? Dia 14 de março vai ser o discurso especial, anotem aí. Dia 20 será a assembleia e dia 27 a celebração. Então, conforme a carta, visto que nós temos assembleia dia 20, então nós puxamos o discurso para o dia 14 de março, certo? Segundo anúncio aqui da carta, relatórios com menos de 15 minutos. Queremos elogiar muito vocês pelos esforços que estão fazendo para participar do ministério todo mês, apesar das restrições impostas pela pandemia do Covid-19. Com certeza, Jeová entende as suas circunstâncias e dá muito valor